Nós estamos falando desse processo de formação da sua família. Você comentou sobre essa questão de que, graças a Deus, você não cometeu isso, não marcou a tua vida com isso, com essa possibilidade de um assassinato. E você começou falando, falei com você sobre a questão da droga, até porque você teve o cigarro, a bebida, que são as portas abertas para esse passo. Você teve problemas com isso também, amigo? Sim. Sim. É um processo. Hoje a gente é muito comum ver as pessoas dizendo que eu não tenho problema com isso, né? Eu bebo socialmente, né? A gente costuma dividir esse nome. Quem bebe socialmente. Mente. Ele mente. É vocês tentar se enganar. Porque uma coisa acaba te levando a outra. Porque o cigarro, a bebida, a violência, a vida noturna, né? As farras, os grupinhos, isso faz com que você te leve a uma sexualidade desregrada. E nisso a festa está formada. E a festa está formada, isso é uma consequência. Porque já houve épocas que droga era uma coisa mais difícil. Hoje ela já está, infelizmente, se tornando corriqueira. Você sai numa cidade igual Teresópolis à noite, é muito mais fácil você achar droga do que muitas das vezes pão. É muito fácil e comum. Está infiltrada em todas as categorias, todas as classes sociais da cidade. Nós temos inúmeras facilidades. E na minha vida ela entrou através do adultério. Porque isso acontece, eu digo isso para os jovens que estão nos ouvindo, isso acontece com muitos, que muitas das vezes conhecem uma jovem e essa jovem é usuária de droga. E ele, para poder se aproximar da jovem, ou conquistar, ou ter uma noite de prazer, ele acaba se envolvendo. E isso é mais comum do que muitos pais pensam. É muito comum acontecer, eu digo para vocês, sem alegria nenhuma no coração, festinhas, né? Eu participei de muitas festas que o que movia a festa era a droga, onde no final terminava em sexo, famílias sendo destruídas, futuros de jovens sendo destruídas. Eu digo sem orgulho nenhum no coração que eu conheci muitas jovens através das drogas. Que por muitas vezes eu saía na noite, pessoas que estavam num nível acima da minha classe social, mas por eu ter a droga, aquelas jovens se corrompiam. Muitas que infelizmente os pais não estão nem aqui. A gente vê muito isso nas faculdades, né? Jovens que estão aqui na cidade e que gostam muito da vida noturna, com muita bebida, e em determinado momento acaba acontecendo o uso de drogas. E por se ter o uso da droga, você acaba mandando. Sou sincero de dizer para vocês, Léo, que eu conheci uma primeira droga, que é uma mais comum hoje na nossa sociedade, que é a maconha, mas ela nunca me agradou, porque é aquilo que eu sempre gosto de dizer, né? Você já viu o cara de maconheiro? É mais ou menos assim. Oi, aí, meu irmão, beleza, legal, maneiro. É uma coisa meia retrógrada, né? Você não avança, né? A minha queda foi em pensar que através da droga eu tinha um upgrade, né? Um avançar. E essa não é a verdade, né? Só que, infelizmente, eu procurei algo maior. E essa sim, a cocaína, entrou com pressão na minha vida, porque eu durante muitos anos fui um verdadeiro ninja de esconder de toda a minha família. Minha família não entendia por que eu era tão violento, minha família não entendia por que eu era tão agitado, tão agressivo, até nos finais dessa minha vida desregrada, né? E isso só trouxe muita dor. A minha atual esposa, ela não sabia, coitada, ela sempre achava que era bebida, porque eu bebia muito. E ela sempre achando que era bebida, e por muitas vezes eu fui violento com ela, agredi. O meu filho mais novo, que é o único filho que eu tenho com ela, ele sofreu demais porque ele cresceu vendo isso sem entender. Vendo um pai violento, um pai que agredia a mãe, que por muitas vezes ele chorando entrava no meio para impedir. E para mostrar para vocês que uma coisa que eu aprendi
Sempre que eu faço o meu testemunho na caminhada de Emaús, eu gosto de perguntar para as pessoas lá, e eu falo aqui agora, né? Eu conheci uma coisa pior do que a droga. Eu costumo perguntar às pessoas, e muitos dizem várias coisas, né? Mas a resposta, sabe qual é? Sabe dizer o que é pior do que a droga? Pior do que a droga é a falsa droga, que tu se engana 2 vezes. Nada do que eu fiz na minha vida eu precisava da droga para fazer. Se engana as pessoas que pensam que o uso de cocaína, maconha te torna mais homem. Se engana as pessoas que pensam que você vai ser mais forte, mais inteligente, mais solto. Não. Você não precisa disso para você conquistar uma mulher, para você conhecer uma pessoa decente, para você viver e trabalhar. Se divertir. E você se engana 2 vezes, porque nem aquilo que tu pagou tu leva. Eu digo com muita tristeza que por muitas vezes eu fiz químicas caseiras e enganei os outros. Já vendi muito bicarbonato, que custa 20 centavos o pacotinho por R$20, e enganei os outros. E eles achavam que estavam doidão. E isso acontece hoje. Acontece hoje direto. Eu conheço jovens que estão fumando bosta de boi, achando que estão fumando maconha. Eu conheço jovens que já cheiraram pó royal, bicarbonato e outras coisas. Eu não estou aqui para passar receita para ninguém. E achavam que estavam usando droga. Simplesmente estavam sendo devorados. O seu dinheiro estava sendo devorado. E eu não sou médico para poder dizer, eu não sei qual é o efeito de muitas dessas substâncias no teu organismo, né? Eu me lembro de muitas pessoas que ficavam com várias erupções no corpo, e o pior de tudo, que vem uma depressão do arrependimento. Não tem nenhum usuário que no dia seguinte ele não tenha ódio do que fez, que não olhe para si, lembre do que aconteceu na noite anterior e tenha raiva e vontade de parar. Mas tem uma coisa que os impede, que é a vontade de deixar, e principalmente o de ouvir as outras pessoas, né? Dizem algumas pessoas que o que mais impede jovens é a decisão, né? É o medo daquele dedo do amigo que vai apontar e dizer, olha, se tu não participa, tu não é mais do nosso grupo. E eu digo para você, Léo, é um engano deles, enquanto estão cegos com essa trava no olho, porque nós somos tão felizes. Hoje, eu sou tão feliz, tenho certeza que você é feliz no mundo que a gente vive, na nossa igreja católica. Nós nos divertimos, nós dançamos, nós cantamos, nós saímos, nós nos reunimos, nós comemos e somos felizes. Sabe por que nós somos felizes, né? Porque eu sou livre. Antes eu era escravo, eu era preso, eu era acorrentado a uma sociedade e a grupo de pessoas que me apontavam. Você que não está nos assistindo hoje, principalmente pais que têm filhos jovens, vocês jovens, não pense que você vai perder nenhum amigo se você mudar de vida. Na realidade, aqueles que são teus amigos vão continuar do teu lado. E talvez você seja o canal de graça para resgatá-los. Só que você hoje vai ganhar amigos de verdade. Pessoas que talvez se afastaram de você e você condenava achando que eram as pessoas que se afastavam, mas na realidade é você que muda, você que se afasta, né? A gente costuma na caminhada de Emaús falar sobre uma coisa e a gente coloca um lema: quer mudar alguém? Mude você primeiro, porque nada muda se você não mudar. E quando você encontra uma família, né? Você nunca mais a larga, no caso da igreja, se consegue. Exatamente, é na igreja que você tem. E o meu encontro, o meu retorno, a minha vida, que hoje estamos fazendo 7 anos que eu deixei dessa vida, nesses 7 anos eu tive a certeza dessa família. Porque quando eu fui chamado para fazer um encontro da caminhada de Emaús, eu não queria ir. Eu não queria ir porque neste período, eu devido a uma situação familiar, eu queria matar meu irmão que você conhece, o Sandro. Eu decidi que ia matar porque numa das noites dos meus surtos, das minhas agressões, às 3h30 da manhã, meu pai apareceu na minha casa,
porque ligaram para ele onde ele morava, lá na Posse, para ele vir, porque os vizinhos ligaram, porque disseram, olha, se eu demorar muito, ele vai matar a Luzia, né, que é a minha esposa, vai matar o filho, vai matar todo mundo, porque ele está aqui maluco, armado. Eu sempre gostei de arma. E eu tinha altas discussões e minha mulher foi guerreira. Ela aguentou, lutou ali para que eu voltasse. E eu recebi uma informação de que tinham chamado a polícia. E quando a gente está sendo guiado pelo inimigo, não te faltam os anjinhos, né? E no dia seguinte me chegou a notícia que tinha sido meu irmão que tinha chamado a polícia. Porque meu irmão, vendo a cena do meu pai, um homem de quase 70 anos, que levantava às 6 da manhã, tendo que vir buscar uma pessoa drogado, armado, ele não viu outra alternativa a não ser o uso de uma força policial, mas alguma coisa parece que desviava, porque quando eles chegaram eu já tinha me acalmado, já tinha guardado. Eu me lembro até hoje, meu pai sempre brinca comigo, ele chega para mim, o policial chegou e falou, foi daqui que chamaram a viatura porque está tendo uma agressão aí? Meu pai olhou para mim e falou, é daqui, Marcelo? E eu, não fui, né? Só que no dia seguinte, quando eu soube, eu cultivei esse ódio no meu coração e durante muito tempo eu tentei matar, eu não falava com meu irmão e queria que ele falasse alguma coisa comigo para que eu fizesse isso. E ele já caminhando na igreja, já participava da caminhada de Emaús, participava na Igreja Sagrado Coração de Jesus, de grupo jovem, né? Ele queria o meu resgate, rezava por mim. Eu tenho certeza que o que me manteve de pé, que não me levou à morte, foi a intercessão da minha família. Eu tenho total certeza no meu coração disso. E o meu irmão decidiu me convidar para uma caminhada de Emaús. Só que ele sabe que não poderia me convidar. Se ele me dá uma ficha, com certeza eu iria falar algo que a gente não pode nem deve dizer, né? Só que ele usou da sabedoria, né, que Deus nos dá. Ele entregou essa ficha na mão de minha mãe e pediu que ela me convidasse. Mãe, quando intercede, minha mãe se pôs em oração, isso depois ela me narrou, colocou o envelope, a cartinha, né, da ficha, dentro de um envelope da Casa de Maria e me deu, filho, eu tenho um presente para você. Falei, presente, mãe? Não é meu aniversário, foi em setembro, né? Falou, não, mas ó, é um presente diferente. Eu quero que você receba, mas me dê um de volta. E quando eu abri, eu entendi que o presente que ela queria era que eu fosse. Quer dizer, ela usou daquele artifício de mãe, daquela sabedoria, da intercessão. Minha mãe sempre foi muito devota de Maria, e ela sempre intercedia, sempre nos apresentou isso. E eu disse, mãe, eu não posso ir, é final de semana eu tenho que estar. Não, meu filho, vai sim. Mãe, mas eu tenho que cuidar. Eu cuido para você. E eu falei, tá bom, mãe, eu vou por causa das... Mas Sandro não vai estar lá não, né? Meu irmão não vai estar lá. Não, meu filho, vai tranquilo. E eu fui para o encontro. Léo, digo para você com tristeza, eu falo isso no meu testemunho lá. Eu naquela noite, quando me dirigi para o sítio, eu fui sozinho, eu comprei 6 papelotes de cocaína e bebi 2 litros de catuaba. No meio do caminho eu já tinha consumido 4. Cheguei com 2 no bolso ainda lá. Cheguei completamente fora de si. A primeira pessoa que eu vi quando cheguei lá, meu irmão. E eu não falei com ele, eu queria vir embora, mas eu vi outras pessoas lá, isso me encantou. Eu vi pessoas que eu conheci no mundo, nesse mundo desregrado, e lá rindo, felizes. Eu resolvi encarar o desafio. Mas, amigo, a gente tem que entrar no intervalo, a gente não... rapidinho, a gente vai lá e volta rapidinho, tá bom? Então, amigos, não sai daí, pois já voltamos. E na sexta-feira foi aquela acolhida maravilhosa, né? Eu fiquei, ainda teve uma cena muito interessante que o meu irmão fala, que ele sabe que eu não comia na época sopa, e era sopa que estava servido. Ele encostou perto de mim, com muito amor, e falou assim, sai da fila, que eu sei que tu não gosta, é sopa, eu consegui uma coisa para tu lá na cozinha. Aí eu fui na cozinha e me deram um prato de macarrão. Opa, beleza, né? Na primeira puxada que eu dei, era com uma colher. Eu comi um prato de macarrão com colher.
foi terrível, né? E ele, quando veio falar comigo se eu queria mais, eu falei, poxa, que sacanagem, me deram colher para comer com macarrão. Ele falou, caramba, como pode? É uma coisa para criar uma desarmonia, mas graças a Deus, Deus já agia no meu coração ali. Aquela noite eu fui dormir, foi tranquilo. E no sábado, quando os testemunhos começaram, eu me senti tocado. Eu me senti tocado, eu senti a mão de Deus sobre mim, eu senti o chamado e eu me vi num grande buraco e a mão de Deus estendida. E eu resolvi abraçar e segurar. E Deus me puxou, me tirou desse buraco que eu vivia, dessa lama, desse fundo do poço que eu cavava cada vez mais para me afundar e levar a minha família junto. E num determinado testemunho de um irmão nosso que está até hoje com a gente, o Geraldo Guerreiro, ele, quando no final do testemunho dele, narrava a história dele, parecia a minha vida. Eu olhava à minha volta, eu não via ninguém, parecia que ele só falava comigo. E eu naquela hora, quando ele no final chamou, quem tivesse a coragem de ter tomado a decisão que levantasse, ele não conseguiu terminar a frase. Eu levantei, correndo, chorando, e pedi perdão a meu irmão. Nós se abraçamos, se beijamos, foi uma coisa que contagiou a todos, né? Até hoje, quando a gente às vezes repete isso no testemunho, né? Que eu sempre não canso de pedir perdão a ele, e dele ter sido esse anjo que intercedeu, que acreditou, que não desistiu de mim, me trouxe. E desde então, minha vida mudou. Mudou porque muitos vão lá, muitas pessoas participam de encontros, e nós temos N encontros maravilhosos dentro da nossa igreja, né? A Caminhada de Emaús foi um encontro que foi criado para acolher a todos, né? Porque é um encontro que não tem restrição, né? Não é como um encontro de casais, um cursilho, que muitas das vezes existem algumas normas que impedem que algumas pessoas vá. Essa Caminhada de Emaús foi criada exatamente em cima disso. E eu passei a fazer o que é o mais importante depois de tudo isso. De nada disso valeria se eu não perseverasse, se eu não desse continuidade à minha caminhada, né? Porque a gente sempre diz lá, a verdadeira caminhada começa no dia seguinte. É na segunda. Nós ontem tivemos uma caminhada de Emaús aqui pela paróquia de São Cristóvão, na Fonte Santa, e nós falávamos isso lá. A caminhada de vocês começa hoje. A decisão verdadeira é hoje. O mudar de direção é hoje. Mas se você não perseverar, é como aquela síndrome do braseiro, né? A gente bota aquele braseiro, acende, aquilo esquenta, a gente assa um boi. Mas se a gente tirar uma pedrinha e botar do lado, ela vai se esfriando e se apaga. Nós precisamos estar juntos, unidos, para que a gente tenha força, para que a gente consiga caminhar. Daí o princípio, né, que o Senhor nos ensina de estar em comunhão, de amar o próximo, de estar sempre junto, de viver a igreja, para que a gente tenha essa força do continuar. De nada adiantaria eu sair de lá se eu não perseverar. Infelizmente, são dados que a gente vê de pessoas que vão, se emocionam, se tocam, decidem, mas não continuam. Mas você se decidiu. Sim. De lá para cá, 7 anos. 7 anos que eu não bebo, não fumo, não me drogo, não adultero, não pratico violência e procuro cada dia viver melhor a minha conversão dentro da minha igreja. Você é hoje um homem que trabalha com a juventude. Eu tive essa semana ainda, né, lá na Fazenda Esperança, onde eu vi ele conduzindo uma animação. Nós já pudemos dividir algumas vezes alguns microfones, ele torcendo para o Flamengo, né? E eu torcendo para o meu Fluminense. Peguei umas fases boas do Fluminense com ele, eu com a minha camisa, muito legal. E de lá para cá, a luta também não deve ter sido fácil, né? Se livrar das drogas, se livrar dessas pessoas não deve ter sido fácil, né? Eu costumo dizer uma coisa, Léo, não é um fato científico, é uma coisa pessoal, de que muitas das vezes o melhor caminho para se libertar de um vício é a substituição. Muitas das vezes alguns não conseguem por tentar dizer simplesmente que eu aniquilei.
mas a dependência te puxa de volta, as fraquezas, o que me levou a isso? Não foi formação. O exemplo que eu dei da minha família prova isso, de que eu tinha uma família para ser sempre o que eu sou hoje. Mostra que às vezes as nossas fraquezas naturais, pessoais, é que nos impulsionam. E eu decidi substituir tudo por Jesus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus eu estou aí. Hoje faz trabalho também na Quinta Lebrão, com Tudo é Arte, com o pessoal lá da Quinta Lebrão. Você hoje faz da caminhada de Emaús seu esteio para continuar nos seus testemunhos. Sempre. Ajuda lá na Fazenda Esperança, que não é perto, é longe, e que vai um grupo de homens para lá, para poder interceder e rezar junto com eles. Todo mês. Nós, há 3 anos e meio, foi feita uma proposta de se fazer uma caminhada de Emaús para lá. Fazenda da Esperança, que o Léo vai explicar depois a vocês o que é a Fazenda da Esperança. E desde o momento que nós terminamos no domingo, após a missa, eu senti o desejo no meu coração de que eles precisavam perseverar. A Fazenda da Esperança em si é uma obra que já tem um cunho religioso. Mas se nós não voltássemos para criar uma perseverança com a cara da caminhada, que tanto tocou aqueles jovens mais idosos que tinham lá, aquilo ia se apagar. São 3 anos e meio. Ninguém lembraria mais do que foi a caminhada. E eu decidi no meu coração de que nós íamos. Peguei pessoas como o Cláudio, o Rodrigo, que estão comigo lá até hoje, o meu filho, o Marcelinho, que toca, e resolvemos, vamos continuar, vamos. Hoje a gente vai lá com um grupo, né, até com a gente lá, às vezes de 30 homens, né? E no final de ano a gente costuma fazer o encerramento da nossa novena de Natal, a última novena na Fazenda, onde nós levamos toda a família, nós fizemos um momento muito gostoso com ele. Eu participo também da visita da família que tem lá. Fantástico. Falando de família, fantástico, né? Só vou comentar vocês, nosso tempo está acabando, mas eu queria só uma coisinha. Aquele menino que entrava no meio da briga da mãe dele, que ele falou que muitas das vezes intervia, hoje é um companheiro dele, que está sempre com o violão ali, te dando apoio, sempre está tocando com você, porque eu vejo seu filho hoje e fico pensando assim, quando eu tiver o meu filho, eu quero que o meu filho me acompanhe do jeito que o teu filho te acompanha, porque é muito bonito. É muito bom. Te agradeço, amigo, de coração por você estar aqui. Nosso tempo é muito curto, cara. Dá pra gente poder uma semana, nós temos história para uma semana de graças a Deus por isso. Mas outras vezes nós... Olha para essa câmera, ou para essa, escolhe uma dessa e deixa uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Sim, eu falo hoje aqui, né, como eu disse no começo, não com alegria, né, mas para que isso sirva para edificar, que sirva para ser um exemplo do meu testemunho, né, de pequenas partes que nós comentamos hoje aqui, de que vale a pena. Mas eu gostaria de deixar uma marca que é um exemplo para mim, que me ajuda no meu caminhar, uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: cuide bem da sua vida, pois talvez a sua vida seja o único evangelho que alguém tem para ler. Amém? Amém.